Direto dos estúdios Xoxo, plantão do Sapatão, trazendo informação. Olha, gente, eu acabei de voltar da rua, eu fui comprar meia dúzia de alimento e eu não recomendo, né? Então, eu fico pensando assim, que quando o vagabundo da República disse assim, para a gente cagar dia sim, dia não, eu acredito que ele estava querendo dizer outra coisa, que era comer dia sim, dia não, né? Porque está ficando impraticável comer. As pessoas não têm dinheiro para se alimentar. E daí a fala do Paulo Guedes, o Brasil está decolando, só se for no cu dele. Se o Brasil está decolando, para que decretaram em ano eleitoral estado de emergência? Não é tão contraditório? E daí eu fico pensando, como não aprovar esse estado de emergência e essa PEC emergencial que foi colocada no ano de eleição com o propósito de ser eleitoreiro para o vagabundo da República, né? Mas como não votar? Na rua, gente, nas calçadas desse centro da cidade de Taubaté, o tanto de pessoas pedindo dinheiro, jogadas na calçada, a própria sorte, com mulheres com filho, uma senhorinha aqui na esquina da minha rua, me pedindo, eu não tinha um dinheiro para dar para ela, porque atualmente eu estou comprando tudo no cartão, não tenho mais nem moeda na minha casa. Já estourei até o meu cofrinho. Agora, se você está assistindo esse vídeo, quiser e puder me fazer um Pix, eu agradeço muito. A minha chave de Pix é minprado@gmail.com. Eu sempre coloco na descrição desse vídeo que eu posto, né, que eu coloco no meu canal de YouTube e também nos vídeos que eu coloco lá no Instagram, que é Inês Espontânea, no Facebook eu estou como Inês Prado. Então, eu cheguei aqui em casa num estado emocional muito ruim de ver isso, porque e você vê as pessoas passando pelo lado dessas que estão nas calçadas, né, pedindo, esmolando, elas mudam o olhar, como se elas não quisessem ver, elas se viram, sabe? Ai, não quero nem ver, mas eu não consigo invisibilizar, está na minha frente, aquilo me corrói, e o pior de tudo é não poder ajudar, sabe? Isso é o pior, isso mais mata a gente. E quando eu cheguei aqui em casa, nessa minha dor, nessa minha agonia, eu abri o Twitter e me deparei com a página do perfil do Pensar História. É uma pessoa que tem esse perfil, eu sigo. Se você quiser, eu recomendo que siga também, porque essa página Pensar História faz umas threads assim que são maravilhosas no sentido de informação. E eu queria aqui com vocês hoje compartilhar essa thread que ele está mostrando a história da fome no Brasil. Vamos acompanhar? Então, vamos lá. Aqui, ó, Pensar História, @História Pensar. Eu recomendo que vocês sigam essa pessoa que posta essas coisas, é sensacional. Então, vamos lá. Em maio de 2010, o presidente Lula foi condecorado com o título de campeão mundial da luta contra a fome pela ONU. O prêmio foi entregue em reconhecimento aos programas sociais implementados em seu governo que levaram à erradicação da fome crônica no Brasil. Então, quando as pessoas te perguntarem isso daí é mentira, ou isso é balela, ou fome... eles citavam isso daqui como programa Fome Miséria, cartão Bolsa Miséria, tem todas as matérias, não é a fonte de tirei do meu cu. Tudo que a gente for buscar, a gente vai encontrar. É notícia, aconteceu, e foi fato, e não tem como apagar isso. E isso foi dos governos do PT, Lula e Dilma. Vamos continuar aqui, eu vou procurar não comentar muito, só ler. Vamos lá, próxima.
A superação da fome crônica é um marco civilizatório da sociedade brasileira. O flagelo da fome acompanha a história do país desde a era colonial, quando se consolidou o modelo econômico agroexportador, baseado no grande latifúndio e na exploração da mão de obra escrava. Aí ele coloca uma ilustração, né? Vamos lá. Assim, o Brasil foi constituído sob o marco da concentração fundiária e da desigualdade social. Como consequência, a fome adquiriu o status de uma característica ingênita, de fenômeno natural, inevitável, como se fosse um elemento da paisagem que sempre esteve lá. E daí ele coloca um vídeo aqui, que eu quero compartilhar com vocês desde o início. Vou voltar. As desigualdades sociais continua tendo, é um dos países mais desiguais do mundo. Entretanto, durante muito tempo, isso foi apenas um fenômeno natural. Era natural a desigualdade, é natural termos os senhores feudais, é natural termos os escravos, pessoas trabalhando para outras, pessoas não sendo remuneradas. A fome está diretamente ligada com a propriedade da terra no Brasil. E a primeira lei de terras criada aqui foi criada para não deixar que os pobres e os escravos libertos da escravidão tivessem acesso à terra. O Estado é dono das terras e que, para ter acesso a elas, somente a partir de compra. Então, esta instituição jurídica agrária, ela vai, então, jogar na marginalidade todos os pobres livres. O semiárido é uma região nordestina que tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Residem nessa região cerca de 25 milhões de pessoas aproximadamente. No exacerbado de uma seca, 10 a 12 milhões passam sede e fome. O sertão, a fama escondida. O Brasil do sertão é ignorado, pensava-se que não havia fome, havia muita fome. No Nordeste, onde vivem 25 milhões de pessoas, 60% das famílias não comem carne, 80% não comem ovos, 50% não bebem leite. Eu sinto muito, muito mesmo, ia colocar essas imagens aí e atrapalhar a sexta-feira de vocês, né? Eu estou atrapalhando o sextou de vocês, né? Pois é. Mas são imagens chocantes. Vamos continuar, né, gente? Crises famélicas associadas às secas do semiárido nordestino remontam ao século XVIII e sempre foram marcadas por altas taxas de letalidade. A seca de 1877 1879, por exemplo, deixou 500 mil mortos. Já a estiagem de 1915 1917 matou 100 mil nordestinos. As imagens. Não obstante, as autoridades não enxergavam as crises famélicas como assuntos de governança pública, tratando-as, na melhor das hipóteses, como fatalidades. Não raramente, os famélicos eram rotulados como uma ameaça à ordem social. Vejam vocês, né? O que acontece na Cracolândia, né? Vamos lá. Aí tem uma matéria que ele coloca aqui de um jornal bem antigo, com um português bem arcaico ainda,
E se vocês quiserem depois parar para dar uma espiada, recomendo aí, né? Seguindo. Em 1932, por exemplo, quando dezenas de milhares de sertanejos migraram para Fortaleza para fugir da seca do interior do Ceará, as autoridades se limitaram a encarcerá-los em campos de concentração para mantê-los segregados das classes mais abastadas da capital. Olha isso, gente. A partir da década de 20, movimento operário e organizações de esquerda, começaram a articular ações contra a carestia. Em 1931, a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, braço sindical do antigo PCdoB, o antigo PCbão lá, o Partido Comunista do Brasil, organizou a Marcha contra a Fome, brutalmente reprimida por Vargas, Getúlio Vargas. Ele reprimiu. Mais abaixo, nos anos 40, Josué de Castro tornou-se um dos primeiros acadêmicos brasileiros a realizar estudos sobre a fome sob um prisma científico, compreendendo-a como um fenômeno político, originário das injustiças sociais e sugerindo implementação de programas para combatê-la. Sob a influência de Francisco Julião, as ligas camponesas passaram a reivindicar a reforma agrária e ações contra a carestia. As reformas de base de João Goulart contemplariam temas correlatos ao combate à fome, mas foram interrompidas pelo golpe militar de 1964. Eu quero mostrar o vídeo para vocês desde o início. Então, vou colocar aqui. Vou aumentar, tá, gente? Tem gente que gosta de ver na TV. O Brasil, em 1960, ainda era um Brasil agrário. A principal reivindicação era o acesso à terra. Isso vai ganhando força até 1961, com a posse de João Goulart, que aí sim foi a primeira vez no Brasil que um governo federal assumiu o discurso e a narrativa da reforma agrária. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento no nosso país. No período Jango, eu diria que talvez foi o primeiro momento em que realmente se estrutura uma perspectiva de uma política de abastecimento, de uma intervenção onde tem fomento pelo crédito, onde tem a questão da assistência técnica, onde tem uma relação muito forte com o debate, vamos dizer assim, a partir da realidade, que era um diálogo com as ligas camponesas, o tema da reforma agrária, assumir que dentro das mudanças de base, né, o que eram as mudanças de base? Eram uma mudanças estruturais do país. João Goulart começou a entampar a discussão da reforma agrária. Foi passado. O golpe militar entrou e todas aquelas lideranças, mais de 3.000, 4.000, 5.000 camponeses organizados, já existia naquela época 6 sindicatos de trabalhadores rurais, todas essas lideranças presas, torturadas, desaparecidas. Costumava-se dizer na época que o governo militar governava para 20% da população. A agricultura foi orientada no sentido de modernizar tecnicamente, mas sem mudar a estrutura agrária. Daí a denominação modernização conservadora da agricultura. Então, aqui, né, gente,
O agro é pop, o agro é tech, O Brasil, o agro é tudo. Aqui, ó, começa essa história aí do agro, né? Com a deposição aí do golpe de 1964, quando depuseram o João Goulart, que propunha reforma agrária. Continuar, né, gente? Continuar. Durante a ditadura militar, informações sobre a fome foram escamoteadas e sonegadas da população por meio da censura, voluntária ou não, dos meios de comunicação. Ações emergenciais beneficiavam exclusivamente os latifundiários com a construção de açudes e dutos d'água. Mais ilustração aí do povo famélico, pedindo na beira das estradas. Ao lado das políticas de precarização do trabalho, essas práticas intensificaram o poder dos latifundiários, favorecendo a indústria da seca. As ligas camponesas foram desarticuladas e as políticas públicas substituídas pelo discurso vinculado à ação social, à caridade. Então, aquela gente, eles tiram os direitos do cidadão e fomentam que a classe média ou os mais abastados façam caridade. Aqui, ó, a foto, ó. Os camponeses unidos, operários, saúdam o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, né? Não há terra para o camponês, só há fome, miséria e injustiça. Então, é aquela história, né? Se a gente não falar da fome, ela vai desaparecer. Não é isso? É a ideia que eles passam, né? Não vamos falar disso que é ruim, porque se a gente não falar, some. Seguindo aqui. Em 1979, o Nordeste foi atingido pela pior seca do século XX. A estiagem se prolongou até 1984, secando os cursos d'água intermitentes e inviabilizando as lavouras. 1/3 da população nordestina foi afetada pela seca e pela carestia, que atingiu seu ápice em 1983. Daí tem a ilustração aqui, ó, do Jornal do Brasil, lá daquele tempo, que os cearenses estão comendo lagarto para não morrer de fome. E lá no Ceará, a gente sabe o que aconteceu com... Ah, não quero nem falar, vamos continuar. Flagelados passaram a saquear armazéns e centrais de abastecimento da região. Em Fortaleza, um grupo de retirantes ocupou o Palácio da Luz, sede do governo do Ceará, exigindo comida. As ações governamentais, entretanto, privilegiaram os grandes proprietários da terra. E é claro, né? Possivelmente, essas pessoas que foram lá pegar o que era deles de direito, possivelmente foram bombardeadas. Mas vamos seguir. Segundo os dados do próprio regime militar, a fome matou em 5 anos 3.500.000 pessoas no Nordeste. Estimativas da organização independente, entretanto, apontam que até 10 milhões de pessoas morreram de fome de 1979 a 1984. Em meio ao processo de redemocratização, o governo Sarney foi pressionado a adotar iniciativas de auxílio às famílias de baixa renda, criando o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes. Mas a iniciativa fracassou por problemas de gestão e logística. Agora, vocês vejam bem, né? O que acontece com o auxílio emergencial? As filhas dos pastores, tudinho recebendo auxílio emergencial, os pastores ladrão do MEC, né? Aqui, ó, o Sarney fez isso aqui, mas desviavam o leite das crianças que precisavam. Era esse povo, ó, mamando na teta de qualquer maneira. Vamos seguir. Com o discurso de que a desregulamentação do mercado e o receituário neoliberal promoveriam a emancipação da população carente,
Fernando Collor desmantelou as poucas ações governamentais existentes no campo da assistência nutricional, levando ao aumento da fome. Então, você que tem a coragem de votar em candidato do Partido Novo, saiba que isso daí é gente que vem desde lá, ó, do Collor, tá bom? Que fique bem explícito isso. E se você é meu contemporâneo e votou no Collor, eu só tenho a lamentar, porque possivelmente se votou no Collor em 1989, em 2018 votou no Bolsonaro. Isso é batata. Mas vamos continuar aqui a thread, né? Diante da imobilidade do governo Collor, Lula, candidato do PT, é o Lula do Partido dos Trabalhadores, lá no tempo do Collor, em 1989, quando Lula perdeu a eleição para esse Collor, porque teve muito viado, inclusive, que votou no Collor, dizendo que votou nele porque ele era bonito. Porra. Desculpa, me exaltei. Vamos continuar. Diante da imobilidade do governo Collor, Lula, candidato do PT, derrotado na eleição de 1989, organizou a criação de um governo paralelo, dedicado a discutir e elaborar projetos nacionais. Essa iniciativa daria origem ao Instituto da Cidadania. Então, lá em 1989, o nordestino, peão de firma, tá? fazendo um Instituto Cidadania para organizar a população famélica. Bora? Entre 1993 e 1996, o Instituto organizou centenas de caravanas, levando parlamentares e lideranças políticas para conhecer pessoalmente os problemas pessoais e as reivindicações da população residente em áreas pobres do Brasil. Então, aí vem mais um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, já vou logo avisando, é uma tristeza desgraceira danada, viu? Já vou logo avisando, porque é muito difícil a gente ver essas cenas aqui. Eu gosto muito de lembrar muito, porque eu já passei muita fome. Não foi pouco, não, foi muita. Dinheiro não tinha. Nada para vender não tinha. Não tem gente que tinha vez que, Ave Maria, relava mandioca para fazer um beijo para comer, com fome. A gente comia farinha de mandioca com chá de capim-santo para sobreviver. Era fome mesmo. Chegava na sexta-feira, a gente não tinha que comer. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Carne. Comia, mas depois aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é o sentimento muito. Quem é que está desempregado aqui? Levanta a mão, por favor. Faz quanto tempo que você não ganha um salário mínimo? Eu não sei que eu falei assim. Nós somos pessoal que só vivemos uma rede de pobre. Nós somos o povo mais discriminado, nós somos o povo marginalizado. Que vocês podem imaginar. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos. E o meu marido agora não tem serviço nem muito e nem pouco. Você tem ideia? Eu não tenho ideia, não, porque eu estou sentindo fome. A miséria, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer isso, é uma coisa premeditada por uma elite dirigente hipócrita que não quer consertar esse país, quer dirigir o país apenas para 35 ou 40 milhões de habitantes, quando nós precisamos governar para 155 milhões de habitantes. Quer dizer, não é possível a gente não acabar com a fome nesse país, não é possível a gente não acabar com o analfabetismo e não é possível a gente não garantir que toda criança tem que ter uma sala de aula para estudar.
Então, né, gente, para vocês verem, né? Desde quando o Lula está falando isso? E ele foi o cara que conseguiu, ele e a Dilma, nos governos do PT, tirar o Brasil, milhões de brasileiros dessa miséria. Ah, vamos seguir, né? É muito triste ver esse vídeo. Eu, particularmente, choro. O Instituto também elaborou o Programa de Segurança Alimentar e articulou a criação do Conselho de Segurança Alimentar. Em 1993, teve início a campanha Ação de Cidadania contra a Fome, liderada por Betinho, que é o irmão lá do Enfio, que mobilizaria 30 milhões de pessoas no combate à carestia. Que imagem maravilhosa. Vamos lá. A campanha ajudou a sedimentar a percepção da segurança alimentar como obrigação do Estado. 2 anos depois, entretanto, o governo FHC extinguiria o Conselho de Segurança Alimentar e o Instituto Nacional de Alimentação e suspenderia a distribuição de cestas básicas. Fernando Henrique Cardoso foi onde começou essa história de querer privatizar tudo, todas as riquezas do Brasil, tudo o que o Brasil possui de melhor. Tem matéria, aí a capa da Veja lá, ainda bem que eu não tenho que comer calango. Então, a vida das pessoas, as pessoas pobres, começaram a ter alimentação nas suas mesas. Continuando aqui, ó. As ações aliadas à crise econômica levaram a um brutal aumento da pobreza e da fome. Até 2002, morriam, em média, 290 crianças de fome todos os dias, totalizando mais de 100 mil crianças mortas por desnutrição em um ano. Mais de 36 milhões de brasileiros passavam fome. Aí a Rede Globo hipócrita, né, vai lá fazer as matérias para mostrar a miséria do povo, né, para o Brasil inteiro ver, porque a Rede Globo solta umas matérias dessas aí, mas, em contrapartida, apoiam tudo quanto é governo neoliberal e que quer exatamente ganhar dinheiro lucrando em cima da fome dessas pessoas. Porque enquanto essas pessoas passam fome, tem alguns poucos que estão enchendo as burras de dinheiro. Mas vamos lá para o vídeo. Tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Eu perdi uma criança com 7 dias de nascida. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim. Não tem pecado, né? Quem pecado é nós. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Mas por que tu pra cá não viu? Vocês viram? O caixãozinho? Não, o caixa de papel. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, é o que corresponderia, de acordo com a Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui
todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano. A fome é uma coisa criada pelo ser humano. Essa matéria foi feita, vocês viram, em junho de 2001, né? Em 2002, eu fui lá na urna, eu soquei o dedo no 13, eu votei para o Lula em 2002, para ele ser presidente do Brasil. Vamos acompanhar? Bora lá, seguir aqui, ó. Em janeiro de 2003, logo após assumir o governo, o presidente Lula recriou o Conselho de Segurança Alimentar, subordinando-o diretamente à presidência. Também lançou o Programa de Segurança Alimentar Fome Zero, seguindo o projeto desenvolvido por José Graziano Neto. Então, eu vou colocar isso aqui também para vocês, porque recordar é viver, né? Principalmente num país e numa Taubaté como essa que nós temos aqui, que tem gente pedindo ditadura militar e que possivelmente se esqueceu de tudo isso que aconteceu e está aí ainda morrendo de medo do fantasma do comunismo. Bora lá. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Com o surgimento do Fome Zero, se retoma o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, agora já usando o nome de Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Basicamente, ele tem, na minha opinião, dois grandes componentes. Um componente de estimular a produção de alimentos através da agricultura familiar. Os agricultores familiares são os grandes produtores de alimentos nesse país. E não tinha estímulo para produzir. Então, inverter, dar mais crédito, dar mais assistência técnica. Rapidamente, a Fome Zero conseguiu estimular a produção de mandioca, a produção de arroz, a produção de feijão. O segundo elemento foi dar poder aquisitivo à população. A Fome Zero tinha um cartão que chamava Cartão Fome Zero, que depois veio a ser Bolsa Família, que distribuía, na época, R$50 por família, e dava à mulher. Chegava mês de janeiro, a gente não tinha, não vou dizer R$1, um centavo para comprar os materiais das crianças, né? Uniforme. Aí, com o Bolsa Família, eu podia comprar os materiais de escola deles, uniformes, roupas, e até mesmo alimento. Quando a nossa renda, né, começou a melhorar, aí eu devolvi o cartão para que outras famílias pudessem receber. Porque da mesma forma que me ajudou meus filhos, eu nunca imaginava que um dia, né, eu pudesse ter um filho universitário. Pois é, né? E essa gente espúria, muita gente da classe média, até pobre, quem já foi pobre e melhorou um pouco de vida, tem a maldita mania de dizer que gente que está passando fome é vagabundo que não quer trabalhar. Olha o caso dessa senhora que recebeu o cartão do Fome Zero e assim que ela não precisou mais, ela devolveu o cartão para outra família que precisasse, não é mesmo? Vamos seguir aqui, gente. Parar o Lula. Aqui, ó. Baseado em... É a continuação aqui de cima da thread, que terminou assim. Eu vou pegar o fim aqui, ó. Seguindo o projeto... Então, o Programa de Segurança Alimentar Fome Zero, seguindo o projeto desenvolvido por José Graziano Neto, baseado em subsídios aos pequenos produtores, barateamento da alimentação e priorização do mercado interno. O governo promoveu a integração de políticas de combate à fome, criou o cartão alimentação para subvencionar
a alimentação de famílias carentes e instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos, que passou a priorizar compras públicas de cooperativas ligadas à agricultura familiar. Apenas nos 2 primeiros anos, o Fome Zero beneficiou 11 milhões de pessoas em 2.369 municípios, sobretudo no semiárido nordestino. Então, aqui tem mais outro vídeo. Isso é tudo retirado de documentário, viu, gente? E se vocês depois quiserem procurar para ver inteiro, aí eu recomendo, eu acho importante a gente assistir inteiro. Mas aqui, nesses trechos, já dá muita noção para a gente, né? De tudo o que está escrito nessa thread, né? Da questão da fome desde os tempos lá dos escravizadores. Bora para o vídeo. Sentado pela reforma agrária, aí faz parte de uma organização onde temos certificação de produtos orgânicos, a gente tem uma licitação, que hoje são 16 escolas aqui no município, e eu consigo entregar para 5 escolas. Nós construímos uma diretriz que estabelece, primeiro, que 30% da merenda escolar, no mínimo, tenha que ser comprada da agricultura familiar. Isso é um ganha-ganha muito estratégico. Você garante renda para o agricultor e você garante uma comida fresca para as crianças e você dinamiza a economia local. Hoje no Brasil a gente leva alimentação escolar para 43 milhões de crianças. Então, chega aí a quase uma Argentina de crianças que é alimentada de segunda a sexta. Fazemos uma diferença bem grande, porque antes era mesmo, ou era um suco de pacotinho, ou era uma bolacha, aquilo assim mesmo para dizer que não tinha a merenda. Tudo era enlatado, tudo era formulado, e o pior de tudo é que não respeitava os hábitos. Então imagina você, na Bahia, no Rio Grande do Sul, ou no Norte, no Pará, no Amazonas, comer a mesma coisa. Quando nós olhamos os hábitos alimentares, o que o agronegócio provoca? Ele provoca uma destruição de hábitos alimentares, há um processo de homogeneização de hábitos alimentares. Então, o que se come no Rio Grande do Sul vai comer lá em Belém, se depender do agronegócio, ou vai comer talvez até na China. Quando você vê uma criança podendo comer todo dia na escola carne, verduras, frutas e o suco natural, isso tudo é uma diversidade, é um privilégio que muitas crianças não teriam se não fosse no ambiente da nossa escola. E aí a pressão forte das indústrias de continuar esse programa, mas tinha uma pressão forte dos profissionais da saúde com a sociedade civil, mobilizando inclusive os pais nesse período para que pressionasse o governo para não aceitar mais de jeito nenhum aquele tipo de cardápio. Aí, gente, eu quero lembrar vocês, inclusive, porque eu vi esse documentário, é da época, então, que essas escolas recebiam a alimentação direto da agricultura alimentar. Eu sei porque uma aparentada minha, ela fazia merenda nas escolas e ela cozinhava essas comidas que vinham da agricultura familiar. E o que rolou lá no Rio Grande do Sul foi que o Sérgio Moro, ele acabou com uma cooperativa de agricultores familiares, indo procurar na casa desses agricultores iate. Ele desmontou todinha aquela cooperativa, porque, por exemplo, como era sazonal, o exemplo, então não dava para fornecer espinafre, porque não estava no tempo de espinafre, vamos supor. Então, eles colocavam no lugar do espinafre couve. E daí o Sérgio Moro embaçou com tudo isso, porque daí tinha um contrato que previa que eles tinham que entregar tantos quilos de abobrinha, tantos quilos de cenoura, tantos quilos de batata. Quando eles substituíam, então, por exemplo, vamos supor, a batata pela mandioca, porque não era o tempo, não estava no tempo bom de plantar, o marreco de Maringá, ele achava que eles não tinham entregado, que eles estavam surrupiando. Acabou com a cooperativa dos agricultores lá do Sul. Se vocês procurarem essa matéria aí, vocês vão encontrar também. Mas vamos seguir aqui para o ponto
que a gente está dessa escola de merenda, eu queria acrescentar isso, na merenda escolar, que era fornecida pela agricultura familiar. Lula também implementou o Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, atendendo 45 milhões de pessoas, mais de 1/4 da população brasileira. O programa permitiu melhoria significativa das condições de vida, reduzindo a miséria em 75%. Notícia, olha lá, ó, redução da pobreza extrema, segundo o Banco Mundial, é notícia. Tem tudo fonte. Mais de 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema e da subnutrição, que foi reduzida em 82%. Em 2011, Dilma Rousseff criou o programa Brasil Sem Miséria, incrementando do Bolsa Família, que garantia a complementação de renda para famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Aqui, ó, G1, é matéria, está aí para quem quiser ver, sabe? Não adianta esses bolsogados vir com conversa, está na história, está na história. Os programas transformaram o Brasil em um dos líderes mundiais da redução da pobreza entre 2001 e 2013. Em 2014, pela primeira vez na história, o Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas, da ONU. Tem mais um vídeo aqui, que eu quero também compartilhar com vocês, porque eles todos são muito bons e estão todos dentro desse contexto do assunto que a página do Pensar História está trazendo para a gente nessa thread tão importante. Por isso, mães, pais, né, famílias, né? Eu falei mães, pais, pai, mãe, todo mundo que gesta a educação da criança, não deixa que eles percam a aula de história. Por favor, perdeu a aula de história, dá ruim, dá bosta. Olha aqui o vídeo. Nenhum de nós um dia podia imaginar que o Brasil ia chegar em tão pouco tempo e dizer que hoje nós somos exportadores de tecnologias sociais. O Brasil que era marcado pela desigualdade, marcado pela fome, marcado pela pobreza, marcado pela exclusão. Eu acho que é um dos exemplos mais bem-sucedidos de política pública que nós temos até hoje na história da FAO. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O percentual equivale a 3.400.000 brasileiros que ainda sofrem com a fome. O Brasil saiu do mapa da fome. Isso aconteceu naturalmente. Não aconteceu naturalmente. Não é mágica, né? É ação. No Brasil funcionou porque a gente teve essas três coisas, né, que são necessárias. A vontade política do governo, uma sociedade civil forte com conhecimento na área, que sabe o que é segurança e soberania alimentar e nutricional, e uma posição estratégica conceia dentro do governo. E quando eu vi na televisão que a FAO no Brasil do mapa da fome, fiquei muito emocionado. Naquela hora eu lembrei de muita gente boa, muita gente bonita, muitos vivos entre nós, que certamente estavam sentindo o que eu senti, e muitos que não estão mais entre nós, mas que certamente aplaudiriam muito esse mundo. Eu não tinha nada. Eu só conquistei, só tenho isso aqui, só tenho cisterna, hoje eu tenho tela. Através de movimentos de luta, a gente sofreu tanto que quando a gente vê uma oportunidade, a gente agarra com unhas e dentes, né, para que isso não escape das nossas mãos. Nós temos que batalhar para que esses pontos não terminem em governo nenhum e que seja ampliado para que a sociedade nossa, daqui para frente, vai ter um pouquinho mais de dignidade, pelo menos na alimentação e saúde. Então, eu queria lembrar, gente, que esse programa de cisterna, quem criou foi o começo dos governos do Lula, de levar cisterna para os lugares de aridez e semiárido. E que, nesse governo que a gente está vivendo agora, acabou. Esse programa foi extinguido, foi extinto.
E existem ONGs que arrecadam dinheiro para poder levar cisterna para essa população da seca. Mas vamos continuar aqui, que só falta mais um bocadinho. Aqui, ó, termina. O país também conseguiu atingir as metas estipuladas pelos Objetivos do Milênio da ONU, em prazo inferior ao previsto. O Brasil se tornou uma referência em política de combate à subnutrição e inspirou a criação de programas similares em dezenas de países. Tem mais um vídeo aqui, eu vou querer compartilhar com vocês. Aqui tem gente da América Latina vindo aqui, tem gente de países desenvolvidos. Tem gente da África vindo aqui, tem gente da América Latina vindo aqui, tem gente de países desenvolvidos querendo conhecer a experiência brasileira e saber como a gente conseguiu tão rapidamente reverter essa situação de subalimentação, né? Sair de 10% da população para 1,7% da população em pouco mais de uma década. Moi, je dis que c'est un projet innovant, intéressant et ça nous a permis d'entrer dans la zone. Et puis, si ce n'était pas intéressant, on n'allait pas faire une extension. Ça a permis aussi aux enfants de rester à l'école. Por ejemplo, la apuesta a la agricultura familiar o programas más específicos como la alimentación escolar han sido referentes y ha habido también cooperación e intercambio entre el gobierno de Brasil y el gobierno salvadoreño. Je pense que si vous calquez le modèle brésilien, pourquoi pas, nous aussi, on pourra émerger. Nós estamos usando programas do tipo compras da agricultura familiar hoje na África, em pelo menos 10 países. E temos mais 15 países na América Latina que usam produtos da agricultura familiar. Claro que o Brasil tem uma experiência única. O Brasil, como todo mundo diz, é um país continental. Mas nós podemos mostrar os princípios, a forma como se estruturaram os programas do Brasil. E isso é de muita utilidade para eles. Então, aqui eu terminei a thread do Pensar História para vocês, né? É aquilo que eu falei, sempre recomendando, né? Aí, pai, mãe, não deixe seu filho parar de estudar, faltar na aula de história, que isso é tão importante, né, gente? Porque as pessoas que perdem aula de história com um bom professor, eu particularmente tive a felicidade de ter na minha vida professores de história maravilhosos, maravilhosos eles eram. Que bom que foi aquilo para mim, sabe? E quando a gente pensa que a pessoa não tem interesse nenhum na história e sai replicando um monte de churume, de coisa que ela escutou, ela escuta coisa no WhatsApp, nessas redes bolsonaristas que são a destruição da informação. Eu fico pensando que falta faz a história na vida de tanta gente. O que eu queria mostrar para vocês é que é um vídeo, e eu estava, inclusive, a procurar ele por aqui, porque eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem uma coisa interessante, que é muito interessante, que são as mídias, né? A dificuldade que as mídias tinham para dar a notícia de que o governo Lula tinha arregaçado. Vamos ver? Tinha bombado. Com vocês, Miriam Leitão, a economista da família Marinho. Então, vamos ver a fala da Miriam Leitão, para vocês verem a dificuldade. Começado a parar. É isso mesmo? É isso. Essa é uma outra curiosidade, Renato, que, enfim, tem essa informação importante. A distribuição de renda melhorou muito no Brasil, melhorou nos últimos 5 anos, melhorou num ritmo maior até do que se prevê, do que estava previsto acontecer. E eu já li esse livro, tem mesmo essas duas notícias boas. A melhor é a distribuição de renda melhorou muito nos últimos anos, o número parece pequeno, 1,2% por ano,
de 2000 a 2005, parece pouco, mas nós estamos no melhor número em 30 anos e estamos melhorando mais de... Começado a parar. É isso mesmo? Então, vocês veem que a mulher ela quase engasga para dar essa notícia sobre os governos do Lula. Ela cita de 2000 a 2005, mas as mudanças efetivas mesmo começaram quando o Lula, em 2003, ele assumiu a presidência da República, né? Então, de 2003 a 2005, teve aí um boom na distribuição de renda dos brasileiros, né? E daí, como eu estava falando para vocês sobre tudo isso que está acontecendo para a gente nesse Brasil de 2022, eu queria compartilhar com vocês esse vídeo aqui, ó, para a gente ver onde que a gente chegou. Onde que a gente chegou. A gente chegou aqui, ó. Ah, que bosta, tá sem som. Minutinho, gente. Claro. Qual o principal feito do seu governo que você considera que foi assim marcante do seu governo? Algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é, você vê em qualquer lugar, uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima, tá? Algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Presidente Bolsonaro, qual o principal... Quem é que come, pelo amor de Deus, uma pratada de bandeira verde e amarela? As pessoas morreram durante a pandemia, nós estamos chegando aí a um número absurdo de mortos, quase 700 mil mortos, e isso daí que foram noticiadas, a gente sabe que existe a subnotificação. Milhões de pessoas famélicas no Brasil. O sujeito diz que a coisa mais relevante que ele fez no governo dele foi que agora você vê bandeira verde e amarela em todo lugar. Mano, ninguém come bandeira verde e amarela e esse bambu você enfia no teu cu, filha da... Porra, gente! Eu fico para morrer, sabe? Porque daí você vai ali no mercado municipal, você vê aí alguns boxes do mercado assim, a bandeira verde e amarela, tem uma barraca aqui logo no começo que tem a bandeira verde e amarela. Eu fico na dúvida, porque agora a esquerda está com essa, né, de se apossar das cores verde e amarelo novamente, e daí eu fico na dúvida se aquilo é gente nossa ou é bolsonarista, sabe? Agora, um sujeito falar isso, e se você perguntar para qualquer bolsogado que você perguntar o que Bolsonaro fez durante esses 4 anos, eles não sabem dizer o que é. No máximo vão dizer que tirou o PT. E tirou o PT, fez o quê para a vida desse bando de idiota? O que tirar o PT facilitou na minha vida? Não facilitou nada. Pelo contrário, só piorou. A minha vida está uma derrocada. Ai, gente, eu queria passar essa thread para vocês, eu queria mostrar esses vídeos. Eu achei que era importante, principalmente depois que eu vim da rua vendo tanta desgraça, né? Porque não dá para a gente invisibilizar, as pessoas estão lá passando fome, se a gente não falar de fome, a fome não vai acontecer, a fome está lá, está estampada. Essa história da emergência, do estado de emergência que foi decretado, dos parlamentares de esquerda que não tinham como não dizer, eu não vou assinar, sendo que as pessoas estão passando fome, e isso é mais uma manobra eleitoreira desse maldito, desse Bolsonaro, que está caindo nas pesquisas, né, que ele sabe que ele não vai ser eleito, e mesmo com esse estado de emergência que foi decretado aí, eu tenho certeza que a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, mas que no primeiro turno nós vamos ganhar com o Lula, no primeiro turno, e eu vou sentar 13 com toda a força. Era isso que eu queria dizer para vocês por agora, um beijo, e até um próximo xoxo, porque esse mesmo não foi um xoxo, né? Tchau, gente.